Olá! A vida da cientista Marie Curie não apenas revolucionou o campo da ciência, como também constituiu um poderoso exemplo de empoderamento feminino. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com a professora Benê Turim, ela que é professora de Física do Colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Malu. Diz uma coisa, por que nós escolhemos a Marie Curie e não outra cientista? No tempo dela, nós não tivemos outras cientistas? Não. A Marie é a primeira mulher na Europa e, portanto, no berço da civilização ocidental que a gente conhece, a dar, por exemplo, ser professora na Universidade de Sorbonne para turmas mistas. Marie Curie, ela descobre a radioatividade, ela desvenda o fenômeno da radioatividade e ela é a primeira cientista a publicar sozinha um artigo científico. Isso em 1903. Então, Marie é a primeira mulher, né? É a primeira física que se desponta e que consegue trabalhar nesse universo extremamente masculino. Isso no final do século XIX, início do século XX. E ela é francesa? Não. Marie Curie, ela não nasceu Marie Curie, ela nasceu Maria Sklodowska, Salomeia Sklodowska. Ela é polonesa, filha de nobres poloneses, mas Marie nasce em 1867 e nesse tempo a Polônia ela estava sob o domínio do czar russo. Então, o país polonês, a Polônia como um todo, ela estava dividida entre Áustria, o Império Austríaco, Prússio e da Rússia. E o pai da Marie, pai também de mais 3 meninas e um rapaz, a Marie é a 5ª filha. O Władysław, ele era professor de física e matemática. A mãe da Marie é professora de piano, é professora de artes. Ambos, né, nobres. Eles têm uma fazenda, porque a nobreza polonesa vivia de agricultura. Mas como o pai da Marie começa a falar contra o domínio russo na Polônia, ele perde. O czar tira tudo, tira a casa, tira a fazenda. Ele era diretor de uma escola, ele perde a direção da escola. E a mãe, quando nasce Marie, a Maria, né, lá na Polônia, a mãe dela estava com tuberculose. E aí, além dela estar com tuberculose, a mãe da Marie, eles perdem todos os bens. Aí eles alugam uma casa e fazem dessa casa uma pensão. A mãe da Marie falece quando a Marie tem 10 anos. Uma irmã falece quando ela está com 8 anos de idade. E isso faz com que ela e os outros irmãos fiquem só sob os cuidados do pai, que é um pai muito culto, né? Ele dava aulas de física e matemática para os filhos. Então traz do pai essa... Vem do contexto familiar. Uhum. Eles formam a Bronislava, a Helene e a Marie. E o filho, Joseph. Todos eles, ele dá aula para eles escondido. Então, por exemplo, ele ensina o polonês para os filhos, porque eles eram obrigados só a falar em russo. Então, ele dá aula de polonês escondido para os filhos e para as pessoas ali da região. Ele vai de encontro ao domínio russo na Polônia, né? E isso dificulta muito a vida dos filhos. Como eles são de uma família de grande cultura, então eles acreditam que a educação é que vai trazer a liberdade para a Polônia. Então, eles estudam muito, todos eles, né? A Marie, e tem a irmã dela mais velha, né? A Bronislava, a Bronislava queria fazer medicina,
Mas na Polônia de então era proibido mulher estudar. Totalmente proibido. Só os homens podiam entrar em universidades. E na França eles haviam aberto para as mulheres. Então as duas fazem um pacto, né? A irmã mais velha quer fazer medicina, a Marie vai trabalhar como governanta, que era uma coisa assim assustadoramente diminuía muito o seu status social. Ela vai para uma cidade do interior, vai trabalhar como governanta e professora numa casa nobre. Lembrando que ela vem... Lembrando que ela é nobre. Nobre. Mas ela vai se submeter a isso. Ela fica 4 anos trabalhando. E a irmã, em 1886, vai a Paris. Chega em Paris, entra na Sorbonne e faz medicina. Enquanto isso, a Marie está trabalhando e guardando dinheiro. Aí, quando é 1890, a irmã se forma em medicina e chama a Maria para a França. Maria chega na França em 1891 e vai para Sorbonne. Tá? A Sorbonne tinha 3% dos estudantes mulheres. Dos 3% mulheres, metade era estrangeira. E a Marie, quando entra na universidade, como ela é muito batalhadora, muito inteligente, ela entra e já... E como que é a vida acadêmica dela nessa fase? Para você ter uma ideia, né, de como era a vida acadêmica das mulheres que estavam lá, né? Elas ficavam, assim, colocadas num segundo plano, né? Eram tidas como inteligências menores e era uma coisa muito difícil. Mas a Marie, ela se forma em 1891 em primeiro lugar em física. E no ano seguinte, ela se forma em segundo lugar em matemática. Então, ela era brilhante mesmo, não dava para ela passar despercebida. E o brilhantismo dela vem muito assim, ela é uma mulher de muita garra, de muita perseverança. Ela sempre foi de muita garra e perseverança. Ela vem já de uma luta e ela acreditava muito. Assim, o sonho da Marie era ver a Polônia livre, a Polônia independente. E tanto ela quanto a família acreditavam que a independência da Polônia só seria atingida com os poloneses detentores do conhecimento. Então, ela se coloca a trabalho, para ela, trabalhar significava servir o país dela. Ela tinha um sentimento nacionalista, um amor à pátria dela, que era alguma coisa, assim, emblemático. Como diria o Carlos Drummond de Andrade, tudo é consequência de um certo nascer ali. Exatamente. Agora, e aí como é que ela vai começar com o brilho na universidade, os artigos científicos, como é que isso acontece? Começa assim, ela estudando, fazendo física, na hora que ela termina o trabalho dela, ela consegue, a faculdade, ela consegue um trabalho dos industriais, os mineradores, para fazer medida da emissão magnética de alguns metais. Para ela fazer esse trabalho, né, ela ainda tem um sobrenome só polonês, o Slodowska, para ela fazer esse trabalho, um professor dela fala, Marie, tem um professor que já fez medidas de emissões magnéticas, Pierre Curie. Aí ela fez assim, eu vou apresentar você para ele. Aí ela vai conversar com Pierre Curie. Pierre Curie é também um homem assim muito livre. Ele é filho de médicos, ele já teve uma formação científica na casa deles desde os 18. Aos 23 anos, ele já é chefe de laboratório na Sorbonne. E se envolve com ela. E se envolve com ela. Ele tinha 35 anos e ela estava ali pelos seus 20. Aí ele se envolve, deixa ela trabalhar no laboratório dele, ela faz todas as medidas e aí, de repente, ela fala, vou voltar para a Polônia.
Eu preciso voltar porque eu quero trabalhar lá. Aí, quando ela chega na Polônia, claro que ela é rejeitada, porque ela é mulher, então ela não pode dar aula, muito menos dar aula numa universidade, não podia nem estudar. Aí ela recebe uma carta de amor do Pierre. Ele fala que ela tinha que voltar para a França, e essa volta, ele coloca assim, que seria um sonho para ele, poder passar o resto da vida dele convivendo com o brilhantismo dela, né? Porque ele vê a capacidade intelectual dela muito acima do normal e convivendo com, ele falou, ele ia ficar hipnotizado pela ciência e pelo sonho patriótico dela. Olha, aí, tem um amor nessa história. Aí ela não aguenta e volta. Claro, quer dizer, claro. Na verdade, ela por razões óbvias. Por razões óbvias. Trabalha no laboratório dele e aí teve uma junção de fatores. Tá. Havia se descoberto o raio-x nos experimentos feitos com um tubo de vidro e com alta diferença de potencial. E o raio-x já tem o nome de raio-x porque ninguém sabia muito bem o que era. Estudando os minérios, um francês, o Henri Becquerel, descobre que o urânio ele libera uma energia que eles falavam de raios urânicos. Também ninguém sabia o que era. Muito bem. A Marie, quando chega no laboratório para trabalhar com Pierre, um ano depois ela se casa com ele, 1896 ela se casa com o Pierre Curie, e aí ela resolve que a tese de doutorado dela, porque não existia essa história de mestrado, nada disso. Então, ela resolve fazer a tese de doutorado, estudar essa emissão do urânio. Aí ela recebe toneladas de o minério de urânio mesmo, que a gente chama de Blenda, e ela começa a fazer a purificação. Olha o que ela recebe da universidade para isso. Um porão, uma sala mal iluminada, um fogão de fundição, algumas mesas usadas, e é o que ela tem. E aquele material. Aí ela começa a trabalhar na purificação e ela consegue purificar, separar o urânio, medir a radiação do urânio. Mas ela é uma pessoa muito, assim, curiosa, né? Então, o que ela faz? Ela vai pegar a uranita ou a Plichbenda e vai medir a radiação. E aí ela percebe que aquele mineral tinha uma radiação muito mais intensa que a do próprio urânio. Qualquer outro cientista ia falar, bom, já medi a radiação que eu queria, larga para lá, pronto, né? Não sei o quê. Mas ela não. Ela é extremamente curiosa, ela é extremamente perspicaz. Então, o que ela faz? Ela começa a conversar com o marido e aí o Pierre fala, nossa, mas é realmente uma coisa muito estranha. E ela fala, olha, eu estou separando uns elementos aqui que tem que ser um elemento químico diferente, porque ele tem 400 vezes mais atividade que o próprio urânio. Ele emite 400 vezes mais raios urânicos que o próprio urânio. Quando ela percebe isso e começa a conversar com o Pierre é um cientista mais experiente, começa a trabalhar com ela. Aí, ela já tinha todo esse material escrito, o Pierre pega e comete um delírio. Porque ele fala assim, você vai assinar o artigo científico sozinha. Porque foi você que determinou, foi você que achou. Um comportamento muito, muito inusitado para aquela época. Extremamente inusitado. Pierre, realmente, ele tem um comportamento muitíssimo inusitado. E aí ela publica o artigo. E aí, o que acontece? Nossa, aí, o que acontece é que a ciência, as universidades, elas eram muito vigiadas pela imprensa, né? A sociedade civil, ela interferia muito no que se ia pesquisar, no que não ia pesquisar, o que estava acontecendo na universidade. E aí um jornalista coloca assim, que uma mulher assinando um artigo científico
ele faz uma afirmação, daqui a pouco as mulheres vão começar a se considerarem seres humanos. Nossa, que grave! E aí, a Marie, ela é muito protegida pelo Pierre, né? O Pierre está sempre do lado dela. Ela escreve a tese de doutorado dela e ela mostra 2 novos elementos químicos, né? Que é o polônio. Ela falou que se fosse certo que era um novo elemento químico, que ela ia fazer uma homenagem a um dos pesquisadores, ao país de um dos pesquisadores, que é a Polônia, o país dela. Daí, ela tinha que colocar a Polônia ali em algum momento. Em algum momento a Polônia ia aparecer. Aí ela batiza um de polônio. Sim. E batiza outro de rádio. Aí nós estamos em 1903 e a tese de Marie Curie é publicada e, em seguida, eles são avisados que Marie Curie, Pierre Curie e o Becquerel, Henri Becquerel, vão ser laureados com o Prêmio Nobel. Essa laurea do Prêmio Nobel virou assim, saiu em tudo quanto é jornal, e eles pintavam assim, como se o Pierre Curie fosse tão apaixonado pela esposa que ele colocou o nome dela lá. Né? Quer Sabe, dizer, assim, né? é difícil chegar lá, né? Porque assim precisou. Como assim, né? Uma mulher fazendo isso? Pois bem, em 1904 nasce a segunda filha dela, ela tem a primeira filha em 1897, né? Em 1904 nasce a primeira filha, a segunda filha, a Yves. E Marie continua trabalhando no laboratório, agora purificando o rádio. Porque o que tem que acontecer? Ela precisava provar que aquele elemento químico existia. Então, para ela provar, ela vai pegar todo aquele material e vai ficar fazendo processos de purificação de mineral para conseguir urânio. Ela consegue separar. Ela consegue separar 1 grama de urânio, não, 1 miligrama de urânio. Para isso, ela teve que trabalhar com 1 tonelada do mineral bruto. Você imagina só como era o trabalho, fervendo e fazendo misturas com ácidos, tá. Em 1906, o Pierre, muito distraído, andando num dia de chuva, entrou na frente de uma carruagem e é atropelado e morre. E sobra a Marie. E aí ficou todo mundo meio assim em suspenso, né? Porque ela e ele que faziam os trabalhos sobre radioatividade. Nesse tempo, toda a comunidade científica, porque a Marie e o Pierre, eles tinham uma generosidade que não se vê facilmente. Por exemplo, quando eles conseguiram purificar o rádio e o polônio, isso seria um segredo científico. Eles não. Eles abriram todo o processo de purificação, porque o que eles queriam? Que os outros cientistas conseguissem ajudá-los a descrever aquela descoberta. Então, ao invés de esconder para ficar com a glória só para eles, ao contrário, eles passavam esse ensinamento, essa descoberta, eles abriram. É sobre a generosidade deles, né? Eles eram muito generosos. É. Bom, acontece a morte do Pierre. Do Pierre. Que é, assim, devastador para ela, né? Já tinha perdido uma irmã de tifo, a mãe com tuberculose, o pai morre de causa natural, mas tinha morrido em 1902. E aí, em 1906, ela perde o grande pilar de sustentação dela, né? Que é o Pierre. E isso aconteceu em fevereiro, ela entra num período de luto e o Pierre dava aula na Sorbonne. Aí um dos diretores da Sorbonne vai até ela e fala: Marie, você precisa treinar um professor para ocupar o lugar do seu marido.
Quer dizer, ela nem pensar. Aí o assistente dela olha assim e fala assim, quem que você vai treinar? Né? Por que não ela? Por que não podia ir a Marie para o lugar do marido? Aí não tinha. Aí ele falou, não, porque a cadeira na Sorbonne não passa por herança do marido. E aí o rapaz olhou assim, né? O assistente dela fez assim, não, mas ele é o herdeiro dela, não é ela que é o herdeiro dele. Porque, na verdade, foi ela quem fez as determinações. Aí eles dão um cargo para ela. Aí ela vai dar aula para homens e mulheres, então ela é a primeira professora universitária. Esse feito da Marie é de tamanha abrangência que aí a Itália abre as universidades para as mulheres. Então, essa maravilhosa pedagoga que a gente conhece, a Maria Montessori, ela só pôde fazer faculdade por conta dos prêmios da postura, da posição e do alcance que tem a fama da Marie Curie fora da França. Aí ela recebe o segundo prêmio Nobel. O segundo prêmio Nobel, ela vai receber em 1911. E aí, quando ela vai receber esse prêmio, ela está vivendo uma situação na França extremamente perigosa. Ela já estava viúva e ela se envolve com um físico, o Lanvegin, que foi orientando do marido dela. E ele era casado, se separa da mulher, deixa a mulher e vai viver com a Marie Curie. Para você ter uma ideia, a ex-esposa vai a um jornal de direita e coloca que está acontecendo aquele romance. A população sitia a casa da Marie. Que horror! Sitia. Ela fica com a casa sitiada e começam a ameaçá-la de morte. E, simultaneamente, ela recebe de Estocolmo, da Suécia, o aviso que ela vai receber o segundo prêmio Nobel. E agora o prêmio Nobel dela é sozinha. Não tem ninguém para dividir. Porque foi ela que determinou o que era radioatividade, foi ela que deu o nome de radioatividade, ela que passa a usar a emissão radioativa do rádio para fazer tratamento de tumores de câncer. Então, ela já estava desenvolvendo a radioterapia. Ela pega aquela energia, né? O marido dela, no primeiro prêmio Nobel, que faz o discurso no prêmio Nobel, ele fala o seguinte, que assim como o Nobel descobriu um poder de detonar, né? Um poder das bombas, e que construíram coisas maravilhosas, e depois mãos inescrupulosas usaram esse poder para as guerras, sim, que eles tinham muito medo que a descoberta deles, da energia do rádio, caminhasse para o mesmo lado. A Marie, como é irmã de médicos, né? Uhum. E tem o avô dela, era biólogo, inclusive, a Marie leva toda a descoberta dela para a área de medicina. Então, ela começa a fazer, ela funda o Instituto do Rádio e começa a fazer tratamento de radioterapia. Ela é incrível. E aí, quando ela recebe esse segundo prêmio Nobel, é o de Química. É a única pessoa, até hoje, que recebeu 2 prêmios, um numa área da ciência e o outro na outra. Há outras pessoas que receberam o prêmio Nobel e que receberam 2 prêmios, mas sempre na mesma área. Sim. Ela não. Ela é uma mulher fantástica. Agora, ela também era uma mulher, vamos dizer, que defendia as causas feministas, porque ela sentia isso na pele, né? O preconceito, a limitação, né? A própria vida, né? Ela defendia também? Como é que ela era nesse sentido? Não. A Marie, ela vivia no trabalho e tudo que ela tinha, assim, como resposta, não era uma resposta de subir num palanque e fazer um discurso. Não. Para você ter uma ideia, o laboratório dela, lá na Sorbonne, tinha uma faixa escrita: Madame Curie pede desculpas por não dar autógrafos, tirar fotografias, receber visitas. A vida dela era trabalhar. O que acontece? Como a gente enxerga, então, a Marie como uma feminista?
é uma jornalista americana, né? Mrs. Melanie. Ela sai dos Estados Unidos e vem conhecer a Marie. E ela não obedece às faixas lá de não entre, cão bravo. Ela não obedece. Como uma autêntica jornalista. Como uma autêntica jornalista, ela entra. Sim. A Ivy, que é a filha dela, é a mais jovem, é escritora. E ela que escreve a biografia da mãe. E tem uma hora que ela fala, Melanie não obedece minha mãe. Embora elas sejam mulheres muito diferentes, é a Melanie que leva a Marie para o mundo. Porque até aí você tem a Marie na França, o segundo prêmio dela, o prêmio Nobel segundo, a França foi um silêncio ensurdecedor, porque ela teve um caso com um homem. Né? E, na verdade, eu sempre falo isso para as minhas estudantes, vocês vejam como é a situação da mulher. Ela era viúva, totalmente livre, né? Ele que era o casado, mas quem entra na mira da imprensa e leva a pancada é ela, não ele. E então ela estava numa situação na França bem difícil. Aí isso é 1911, 1914 estoura a Primeira Grande Guerra. Irene tem 17 anos, que é a filha mais velha, que também recebeu o Prêmio Nobel de Física. A filha dela descobriu a radioatividade artificial. Olha, aquelas mulheres lá não eram nada fáceis, não. Não eram. Mas inspiradoras, né? Extremamente. A Marie, para você ter uma ideia, quando vem a Primeira Grande Guerra, ela olha do laboratório os jovens soldados franceses indo para a guerra, né? Lembrando que ela recebe muitas, mas muitas críticas. Lembrando que ela está ali, recebeu o Prêmio Nobel, ninguém nem falou nada, nem deu parabéns, não saiu em nenhum jornal francês. Sabe o que ela fez? Pegou a medalha do Prêmio Nobel, porque é de ouro, as 2 medalhas que ela tinha, foi até o Ministério da Guerra e falou que ela queria que derretesse e usasse como esforço de guerra. Nossa! O dinheiro que ela recebeu do Nobel em 1911, ela usa no Instituto da Sorbonne, no Instituto Rádio, e aí o restinho que sobrou, ela monta um carro com um aparelho de raio-x móvel e ela vai dirigindo esse carro nos hospitais de campo de batalha da Cruz Vermelha para fazer raio-x nos soldados, para mostrar para os médicos onde que estava o projétil instalado, para que eles pudessem fazer cirurgia, não tivessem que fazer amputação desnecessária e coisa assim. Como ela tinha pouco dinheiro nessa época, ela começa a pedir nas portas de todas as mulheres ricas que ela conhece, ela monta 20 carros desses e vai fazer radiografia nos soldados no campo de batalha. Ela passa 4 anos trabalhando nisso. A filha dela, Irene, com 18 anos, fica num hospital responsável por um serviço desse de radiologia a poucos quilômetros do campo de batalha. Então, a hora que ela volta, que termina a Primeira Grande Guerra, a França, os franceses que haviam relegado Marie, né, ficam assim abestalhados, né, de ver a atitude que aquela mulher toma. Né? A Marie, ela acaba salvando milhares e milhares de vidas na Primeira Grande Guerra. Então, ela é uma mulher que mostra pra gente, sabe assim, o trabalho. Ela não tem medo do trabalho, qualquer trabalho. A Irene, quando começou em 1914, a Primeira Grande Guerra, a filha dela estava com 17 anos, estava em Bruxelas. Falou, mamãe, eu queria ajudar, mas eu não posso, o que fazer? Ela fez assim, você quer ajudar? Estude muito física e matemática, porque na hora que tudo isso acabar, nós vamos precisar de intelectuais para ajudar esse povo a se reerguer. Você quer ajudar, minha filha? Faça, se não dá para fazer pela França hoje, faça pela França do amanhã. Estude. Nossa. Ela é uma mulher assim que ela tem isso, sabe? A educação, o fazer, a pesquisa,
a ciência, ela vai trazer, ela não entende a ciência a não ser a benefício de todos. Nossa, e qual que é a sua avaliação, ô Benê, sobre o papel, o legado da Marie Curie? O que ela traz para nós mulheres até hoje? Eu vou usar uma frase, um parágrafo, uma fala da Marie. Ela fala assim, olha, a vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Nós devemos ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Nós devemos acreditar que nós somos talentosos em alguma coisa e essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada. A Marie, ela é, além de pesquisadora, a própria postura de mãe, de educadora, que ela foi, né, de professora, não só universitária. A Marie nos inspira em muito. Né? Ela é uma mulher que ela nos incentiva. Né? A gente tem, por exemplo, aqui no Colégio Objetivo, muitas unidades que estão sob a direção de mulheres. Então, essas mulheres, elas têm uma postura, uma forma de tratar com as outras mulheres, mostrando não só as competências e capacidades que nós temos na área da música, na área do teatro, na área da literatura, na área das ciências humanas, mas elas dão muita ênfase, né, às nossas formas de pensar, nossa forma de olhar, assim como Marie Curie tem, né, para a área de ciência da natureza. Mas e como é que você leva isso para os seus alunos? A gente leva para os nossos alunos, na hora que a gente está, por exemplo, dando uma aula de ondulatória, onde a gente coloca que é uma mulher que cunhou o termo radioatividade. Então, quem é essa mulher? Né? Essa mulher que recebe homenagens no mundo inteiro, né? Ela é recebida pelo presidente americano em 1920, nos Estados Unidos, na Casa Branca. Ela ganha de presente 1 grama de rádio purificado e ela faz a doação para a Universidade de Sorbonne. Depois ela vai abrir o Instituto do Rádio lá em Varsóvia, na grande Polônia do coração dela. Então a Marie é aquela mulher que ela não é de fazer um discurso. Ela é de exemplos. Ela é de exemplos. Ela é de fazer um trabalho, né? E ela tem uma filosofia de vida, né? A ciência sempre vai trazer benefício e beleza para o mundo. Então, ela vê a ciência, ela vê a pesquisa como fonte de esperança, de alegria. Assim como essas grandes mulheres que nós temos comandando por aqui, pela nossa escola. Que lindo, Benê. Obrigada, viu, por todas essas aulas. Eu acho que foram várias aulas aqui. Realmente você despertou. E obrigada pela sua partilha, pelos seus conhecimentos. E até uma próxima. Eu agradeço vocês pelo convite. Até breve. Até. Até.